Oi, gente! Vamos então para mais uma live hoje. Como de costume, vou esperar um pouquinho o pessoal ver que tá ao vivo pra gente começar. Vou esperar só um pouquinho. O tema da live de hoje, então, é bem interessante, né? Eu acho que é um dos assuntos aí que mais geram dúvidas e também interesse nas pessoas. A gente vai conversar, então, um pouquinho sobre os tipos de dietas, né? Quais são os mais conhecidos, quais as vantagens de fazer esses tipos de dieta, também as desvantagens também a gente vai comentar um pouquinho, tá? Só vou aguardar, então, o pessoal se organizando para entrar e já a gente vai dar início. Lembrando também, né, que se alguém tiver qualquer tipo de dúvida, se quiser deixar nos comentários, pode deixar, ou daqui a pouco me mandar aqui no Instagram ou no WhatsApp, enfim, tá? Tem vários meios aí de entrar em contato comigo. Outra coisa também, se alguém tiver algum assunto que acha pertinente ou interessante da gente fazer uma live, né, para comentar sobre, também pode me mandar, aí eu pesquiso um pouco mais a respeito e organizo aqui e a gente faz também uma live, porque querendo ou não, quando a gente fala em emagrecimento, até as pessoas têm dúvidas, mas às vezes têm receios de falar, né? Ou pior, buscam informações em fontes não tão confiáveis, tá? Então, se alguém tiver algum assunto que acha interessante, pode me mandar, que a gente se organiza, então, para fazer uma live. Para quem entrou agora, então, o assunto da nossa live de hoje, eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre os 3 tipos mais comuns de dietas, tá? Então, as 3, assim, que são mais conhecidas. No final também, eu andei dando uma pesquisada e vi que existem outras dietas que não são tão conhecidas, mas que também as pessoas às vezes colocam em prática, tá? Vou só aguardar um pouquinho, para se alguém quiser entrar, ainda dá tempo, e logo a gente vai começar conversando. Então, assim, pessoal, antes de entrar no assunto ali das dietas mais comuns e mais conhecidas, tá? Quero conversar com vocês um pouquinho que, assim como existem vários tipos de dietas, existem também vários tipos ali de produtos, né? De medicamentos, de chás que se dizem milagrosos. E o que normalmente eu percebo, né? Que as pessoas não buscam muitas informações, porque tudo que é muito bom ou que promete um efeito muito imediato, a gente deve sim desconfiar, tá? Porque, às vezes é um chá seca-barriga, né? Ou então é algo ali, um produto que promete que tu vai perder 15 quilos em um mês, né? Então, o que acontece? Tu vai lá e investe, né? Porque normalmente esses produtos muito milagrosos, eles são um pouco caros, né? A maioria deles é muito caro. E aí, o que acontece? Normalmente, o produto não entrega aquilo que prometeu, né? E aí tu investiu um baita do dinheiro. Outra coisa também que as pessoas não se atentam, elas não procuram, então, informações fidedignas sobre aquele produto, né? Algumas informações de qualidade. Aí o que acontece? Vai lá, investe, né? Paga um dinheirão no produto, não tem o resultado e muitas vezes a maioria desses produtos acabam gerando alguns efeitos colaterais, tá? Então, o que acontece? Eu sempre converso e oriento muito os meus clientes, principalmente com o uso de medicamento ali para emagrecer, tá? Então, assim, eu sei que existem alguns medicamentos que as pessoas têm acesso, né? Que muitas vezes nem receita de médico tem, mas conseguem comprar e até perdem peso durante o uso do medicamento. Só que o que acontece? Tu não vai poder tomar sempre esse medicamento e todo tipo de medicamento, chá, até alguns suplementos, eles podem e existem alguns efeitos colaterais, tá? O que normalmente também eu percebo. Pessoas que fazem uso de medicamento durante um período, perde peso e volta a ter esse reganho de peso, quando a gente tenta, então, fazer uma estratégia nutricional, cuidar da alimentação, acaba sendo muito mais complicado da pessoa perder peso novamente, porque, querendo ou não, dá uma atrapalhada legal ali no metabolismo, tá?
Então, na verdade, aqui nesse início é só um alerta para vocês, tá? Pesquisem antes de comprar, pesquisem em fontes legais, né? Não com a vizinha ou com a amiga que tomou e funcionou, porque outra coisa também que acontece, muitas vezes o que a tua amiga fez e deu certo, talvez não vá ser o teu caso, pode ser que tu faça igual e não tenha o mesmo resultado, né? Então, essa é a importância de se pesquisar, de se ver informações ali do produto antes de comprar, certo? Então, vamos entrar no assunto da nossa live de hoje, tá? Que é os 3 tipos mais comuns de dietas. Lembrando que se vocês tiverem alguma dieta que lembrem aí, enfim, podem deixar aqui nos comentários que a gente pode comentar um pouco, tá? Eu trouxe, então, os 3, assim, que eu mais escuto falar e 3 tipos de dietas que eu vejo que as pessoas, às vezes, confundem um pouco o que é, como que faz, tentam fazer por conta própria e, às vezes, fazem de maneira errada, tá? O primeiro, então, tipo de dieta que eu trouxe aqui pra gente conversar um pouco, que talvez vocês até conheçam, já fizeram ou conhecem alguém que pratica, é a dieta cetogênica, né? Então, em alguns casos, ela é bastante comum e existem até certas indicações em algumas doenças, tá? Para quem tem aí um tipo de patologia, muitas vezes é indicado essa dieta cetogênica. O que é, então? Por que tem esse nome? Ela tem esse nome porque o teu corpo ele entra em estado de cetose, né? Que é quando o teu fígado converte ali a gordura para gerar a energia que tu precisa para fazer tudo, né? Então, o que é o mais natural? O que é a primeira fonte de energia do teu corpo? É sempre a glicose, sempre o açúcar. Na ausência desse açúcar, teu corpo, então, tenta converter a gordura que está ali estocada para ficar com energia, né? Porque o nosso corpo, ele não pode parar, independente da alimentação que a gente estiver fazendo, tudo precisa funcionar, a gente precisa de energia para tudo, tá? O que acontece muitas vezes para quem faz esse tipo de estratégia nutricional? Fica com um pouco de mau hálito, tá? Então é bem comum pessoas que fazem dieta cetogênica ficarem com um gosto ruim na boca e também com esse cheiro, tá? Com esse mau hálito, porque é cetose, né? Essa cetose faz com que esse odor fique na boca, tá? Então, afinal, o que a gente come quando a gente tá em dieta cetogênica, usando essa estratégia? Basicamente, o que é consumido nessa estratégia é muita proteína, né? Muita carne e também muita gordura. Só que o que acontece? Ela é um pouco restritiva, porque basicamente, né, para quem é mais carnívoro, super se adapta a essa dieta. Mas assim, por exemplo, eu vejo que muitas mulheres, não são muito adeptas ali à carne vermelha, principalmente, né? Então, fica um pouco mais complicado. Para quem gosta bastante de carne, vai se dar super bem. Então, vai poder comer muita carne, muito ovo, também vai poder fazer uso de gorduras, né, como óleo de coco, manteiga, bacon, queijo. Então, assim, ela é uma dieta muito rica em gordura. Então, assim, em alguns casos ela nem é muito indicada, tá? Então, assim, são assim, eu até dei uma pesquisada antes ali, que em casos de epilepsia ou algumas outras doenças um pouco mais sérias, assim, ela até é indicada, né? Porque o que acontece? Em alguns casos de câncer também, tem alguns médicos que usam essa estratégia da dieta cetogênica. Só que o que acontece? Ela precisa ser muito bem assistida, né? Então, assim, não é tu por conta própria, eu vou fazer uma dieta cetogênica. Eu vou comer só carne e ovo a partir de agora e gordura. Então, assim, talvez pra ti não vai funcionar. Tu pode até perder peso ali, né? Fazer por umas 3 semanas esse plano alimentar com a dieta cetogênica, pode até perder peso. Só que o que acontece? Como ela é um pouco restritiva, talvez tu não vai conseguir manter ela por muito tempo, né? Então, é uma estratégia para quem quer perder peso rápido, mas não tá pensando em manter esse peso. Um exemplo que eu dei, né, quando a gente conversou sobre essas estratégias assim que funcionam por um determinado período. Tu tem um casamento para ir no final do mês, um aniversário de 15 anos, algo assim super importante, que tu quer vestir uma roupa legal, um vestido, enfim. E aí tu precisa perder ali 2 quilos, né? Super bacana, acho que dá sim pra fazer, só que tu vai fazer por aquele determinado período e provavelmente tu vai perder peso, mas vai voltar a ganhar, tá? Então, pensando numa manutenção de peso,
a dieta cetogênica não é uma boa estratégia, tá? Outra estratégia nutricional, então, que eu vejo que é bem comum, que algumas pessoas fazem sem informação, muitas vezes. Tem algumas pessoas que dá certo, tem outras que já não se adaptam muito bem. É o tal do jejum intermitente, tá? Na verdade, o jejum eu acho que até é um assunto bem polêmico. Eu sempre oriento, então, e falo com os meus clientes duas coisas. Que a nutrição, ela é um campo, assim, que te abre muitas portas, né? Mas a gente não consegue ser especialista em tudo, né? Eu tenho ali uma especialização em nutrição materno-infantil e agora em emagrecimento estético, tá? Então, eu trabalho nesses dois nichos. Mas, e às vezes a pessoa vem me procurar para fazer ali uma dieta de hipertrofia, que é para ganhar músculo, ou então daqui a pouco para fazer um jejum intermitente. Então, eu sempre deixo bem claro, eu consigo te ajudar até um determinado ponto. Talvez depois disso aqui eu não vou conseguir te entregar tudo o que tu precisa, né? Porque o que acontece? Em especial o jejum intermitente. Ele deve ser feito de uma maneira muito bem assistida. Nem todo mundo pode fazer o jejum e tem algumas pessoas que fazem por conta própria e ao invés, então, de ajudar, acaba atrapalhando muito, tá? Principalmente pessoas que têm problema com glicose, né? Se tem diabetes até é tranquilo de fazer, né? Até para regular um pouco esse açúcar no sangue. Mas ali quem tem glicose muito baixa ou até pressão baixa, não é o ideal fazer esse jejum, tá? O que acontece? Às vezes as pessoas nem sabem que tem, né, glicose baixa ou a pressão baixa, faz essa estratégia e passa super mal, né? E aí só depois vai descobrir que tem esse problema. Então, outra coisa também, né, que às vezes eu fico um pouco assim com esse jejum. Eu sou nutricionista e eu estudei, então, sobre comida, né? Então, como que eu vou orientar uma pessoa a não comer? Às vezes a gente fica com esse problema, né? Então, assim, se eu estudei sobre alimentos, sobre comida, como que eu vou te passar uma orientação de ficar sem comer? Então, também para quem busca essa estratégia do jejum intermitente, eu sempre aconselho que busque outro profissional, né? Às vezes até uma equipe multi ali que a gente vai precisar, não só de nutri, mas em algum endócrino, médicos, enfim. A gente vai precisar de várias opiniões para saber se é seguro a pessoa fazer e se ela realmente está apta, tá? O que acontece? Existem, então, vários tipos de jejum, tá? Desde ali de jejum de 8 horas até 36 horas. Então, o que normalmente, né, a gente indica? Eu não indico muito jejum, né, mas os profissionais que indicam que se comece a fazer jejum de períodos curtos, né, porque talvez tu não vai te adaptar. Uma coisa que acontece, que é comum no jejum, a pessoa acaba ficando com a glicose baixa, então ela já passa mal, começa a tremer, dá muita dor de cabeça. Outra coisa que acontece no jejum, a gente ficar sem comer, altera o humor, né? Então, assim, quando a pessoa fica naquele estado de inanição, de fome, o humor, ele acaba alterando um pouquinho também, tá? Então, quero usar uma estratégia de jejum, né? Então, ele pode ser feito de 8 a 36 horas, só que o ideal, então, o recomendado é que se faça 2 vezes na semana. O que eu vejo, né? Primeiro, as pessoas começam a fazer de forma errada. Elas vão começar a fazer um jejum, já começa fazendo um jejum aí de 12 horas. Então, durante 12 horas, não ingere nada sólido, né? Não come, mas pode tomar água, né? Chá, café, tudo sem açúcar, né? Porque se tu colocar açúcar, já quebrou o teu jejum, tá? Outra coisa que eu vejo, que as pessoas, então, começam de uma maneira errada, porque elas já começam a fazer um jejum muito prolongado e ainda não tá preparada, né, para fazer esse jejum. Teu corpo precisa se acostumar. Claro que nas primeiras vezes ali, tu vai sentir um desconforto, tu vai sentir uma dor de cabeça, alguma coisa assim, porque o teu corpo não tá acostumado, né, ficar sem comer, então para ele é novidade. Claro que ele vai acusar, ele vai reclamar algumas coisas, tá? Então, assim, quero fazer de novo, preciso perder peso muito rápido, vou casar no final do mês, preciso entrar no vestido. O jejum seria uma boa? Seria. Então, a níveis ali de perda de peso rápida, ele poderia nos auxiliar. Mas, de novo, pensando então na manutenção de peso,
não seria a forma mais indicada, né? Porque às vezes as pessoas elas não conseguem se enxergar a longo prazo sempre fazendo esse jejum. Já tenho vários casos, né? Atendo casos de pessoas que tentaram usar essa estratégia. Ela funcionou por um determinado período, mas que depois elas voltaram a ter um reganho de peso, tá? Outra coisa que eu vejo, que é super comum, a pessoa faz ali o jejum de 36 horas, né? Fica um dia e meio quase sem comer. E aí, como que quebra esse jejum? Né? O que tu vai comer depois? Muitas pessoas não sabem. Aí, alguns casos que eu vejo, tá? E que é verdade. A pessoa me conta que faz jejum, tá? E como que tu quebra? Ah, eu compro um X, ou sei lá, uma torrada, um cachorro quente. Então, assim, se a gente for parar pra analisar, não tem muita lógica, né? A pessoa ficou ali 36 horas sem comer e depois, pra quebrar o jejum, comeu um X. Então, perdido, né? O jejum foi todo perdido. Então, assim, não só a questão do jejum precisa ser bem assistida, mas também a quebra desse jejum precisa ser muito bem pensada, muito bem planejada, tá? Então, assim, a indicação é que a gente sempre quebre esse jejum com alimentos mais leves, né? De baixo índice glicêmico, ou seja, que não tenham ali muito açúcar na composição. Porque quando tu tá num período né, que ficou muitas horas sem comer, aí tu vai lá e come, por exemplo, um X, tua glicose vai lá nas alturas, né? Então, assim, isso dá um pico de glicose na tua corrente sanguínea. Pode ser que tu passe até mal, porque o teu corpo, né, ficou tantas horas sem nada, e aí tu come uma coisa mega calórica. Então, se alguém quiser fazer, também indico alguns profissionais que trabalham com isso, que são especialistas em jejum, que vão saber auxiliar da melhor maneira possível, né? Eu não seria a pessoa mais indicada, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida referente ou à dieta cetogênica ou ao jejum intermitente, quiserem colocar nos comentários, também pode colocar. Ou se quiser também depois me perguntar alguma coisa, é só me chamar aqui nas redes sociais, tá? Como eu falei, né? Talvez vocês já tenham escutado sobre dieta cetogênica ou jejum intermitente. Eu vejo que deu uma fase ali em que várias pessoas começaram a fazer o jejum. Inclusive tem vários aplicativos hoje em dia que tu consegue baixar, né, para fazer o tal do jejum intermitente. Mas como eu falei, tá? Tem que ser algo muito bem pensado, muito bem planejado, assim, tu tem que pesquisar em fontes legais, né, para saber se realmente vale a pena. Porque, querendo ou não, acaba sendo um pouco sofrido, né, ficar ali quase 36 horas sem comer, tá? Então, assim, pensa bem se é isso que tu quer mesmo, se tu vai te adaptar. Daqui a pouco tu nem é tão indicada assim pra fazer o jejum, vai passar fome à toa ainda, tá? Então, pensa bastante e não sai por aí fazendo algo sem muita informação, porque daqui a pouco, ao invés de perder peso, tu pode até prejudicar um pouco mais a tua saúde, tá? Então, sempre visando isso. Perder peso é estético? Mas é muito mais saúde hoje em dia, né? As pessoas não me procuram por estética. Olha, 90% das pessoas que chegam até mim hoje não é necessariamente para perder peso por estético, e sim por saúde, tá? Então, tem que pensar bem, né? Não sair por aí fazendo qualquer coisa com o teu corpo, que daqui a pouco tu vai usar uma estratégia que vai te desenvolver alguma coisa e aí vai ter que começar a tratar, enfim. Então, pensa bastante. Não faz nenhuma loucura, né, de tomar remédio, sem orientação, enfim, tá? Lembrando que a gente sempre precisa se cuidar, certo? Então, vamos à nossa terceiro tipo de dieta, tá? Então, a gente falou da dieta cetogênica, que é a dieta ali que a gente come bastante proteína e bastante gordura, né, que é difícil de manter, perde peso rápido, mas pensando numa manutenção de peso, não seria então a mais adequada. A gente falou agora sobre o jejum intermitente, né, que tem muitas pessoas que fazem, ou que conhecem, ou que já conhece alguém que fez. Então, como eu falei antes, a gente precisa ter um cuidado, né, principalmente com a quebra desse jejum e também com a quantidade de horas que tu vai fazer e também os dias, né. O indicado, então, é 2 dias na semana e que se comece a fazer desse jejum de uma maneira mais leve, né, com poucas horas, depois gradativamente tu vai aumentando, tá?
O terceiro tipo, então, de dieta é a dieta low carb. Eu particularmente gosto muito dessa estratégia, costumo usar bastante ela com os meus clientes, né? Quem me conhece ou já teve algum acompanhamento comigo sabe que particularmente é uma estratégia que eu gosto muito, tá? E já vou falar por quê. A primeira coisa que a gente tem que falar sobre a dieta low carb é que, ao contrário do que muita gente pensa, ela não é uma dieta, uma estratégia onde a gente vai cortar o carboidrato, tá? Muito pelo contrário. Não é que a gente fica zero carboidrato. A gente muda a qualidade desse carboidrato, tá? Vou dar um exemplo. Ao invés de comer, então, farinha branca e açúcar, tá? Que são aí 2 responsáveis pelo ganho de peso, tá? Ao invés, então, de comer farinha branca e açúcar, a gente vai trocar a qualidade. A gente vai buscar, então, o açúcar em outras fontes. Por exemplo, na aveia, nas frutas, nas verduras, no feijão, na lentilha. Então, todos esses produtos, todos esses alimentos que eu incluo no plano alimentar, eles têm, sim, uma certa quantidade de açúcar. Mas é um açúcar de qualidade. O que é isso? Quando a gente come, por exemplo, um pão branco, tá? E aí tu passa ali nesse pão branco uma margarina e uma chimia, certo? O que acontece? Tu tá ingerindo muito açúcar na mesma refeição, porque tu tá ingerindo ali o açúcar do pão, né? O açúcar da chimia. Quando chegar lá no teu estômago, esse carboidrato que tu consumiu ali, ele em questão de minutos vai ser quebrado e vai ser mandado para tua corrente sanguínea em forma de açúcar, tá? E aí o que acontece? Um pico de glicose, né? Então tem muito açúcar circulando na tua corrente sanguínea e aí isso sinaliza pro teu pâncreas que ele precisa secretar a insulina para tentar baixar um pouco esse nível de glicose no teu sangue. A insulina, ela capta um pouco desse açúcar, só que muitas vezes ela não é suficiente para retirar todo esse açúcar do teu sangue de uma vez só. E esse açúcar fica ali então circulando. O açúcar, primeira fonte de energia do teu corpo, ele é muito precioso. Principalmente o teu cérebro gosta muito de açúcar, né? A gente fica bem quando consome açúcar. Então, como ele é valioso, o teu corpo não expulsa ele, né? Muito pelo contrário, ele guarda. E aí ele guarda em forma de quê? De gordura. Então, toda vez quando tu come um excesso de açúcar, esse açúcar é transformado em célula de gordura e vai sendo depositado, então, no teu corpo, né? Nós mulheres, nós ainda temos a vantagem ou desvantagem, não sei, de que o corpo ele acaba espalhando um pouco mais essa gordura, porque a gente tem essa propensão a sempre fazer esse acúmulo maior, diferente aí do homem, né, que a taxa então de massa magra para gordura do corpo dele é muito menor, né, ele tem muito mais massa magra do que gordura, tá? Então, só para dar um parecer, né, uma explicação para vocês. Por que é importante a gente cuidar a qualidade do açúcar que a gente come? Porque quando o açúcar é muito simples, por exemplo, quando ele vem ali da farinha branca ou do açúcar, né, refinado, o próprio açúcar mesmo, assim, que tá ali no doce que tu comeu, no pedaço de torta, quanto mais simples ele for, mais rápido ele vai estar na tua corrente sanguínea. E quando o açúcar sobra na corrente sanguínea, ele é transformado em gordura. Então, assim, o que normalmente acontece? As pessoas chegam pra mim no consultório e sempre dizem assim, mas eu nem como muito, né? Não, como super pouco, faço 1 ou 2 refeições no dia. Não sei como que eu tô com esse peso. E aí a gente vai analisar, então, ali a qualidade do que a pessoa come. Basicamente, toda refeição que ela faz, ou ela come pão, ou ela come arroz, ou ela come massa. Enfim, ou ela come arroz e massa junto. Então, assim, é muito carboidrato de uma só vez. Tá? Então, assim, a gente precisa se atentar à qualidade do que a gente come, muito mais do que a quantidade do que está sendo comido. Então, assim, essa estratégia low carb, ela é muito bacana por conta disso. Claro que a gente exclui alguns alimentos que não são interessantes, né, para nosso, pensando ali na nossa perda de peso e também nessa manutenção de peso. Por exemplo, a gente troca a qualidade, ao invés de comer um pão branco, a gente pode fazer um pãozinho com farinha de aveia, ou uma panqueca de aveia, enfim, tá? Então, a gente sempre vai trocar a qualidade, porque a intenção é que tu fique saciado por mais tempo,
e também não sinta tanta vontade e necessidade de comer doces, tá? Então, quanto mais estímulo de açúcar tu dá pro teu corpo, automaticamente mais vontade tu vai ter ali ao longo do dia, certo? Então, assim, gosto muito dessa estratégia low carb, utilizo ela muito também, né? Porque não é restritiva. Então, assim, tu não vai ter que deixar de comer muita coisa. A gente vai excluir por um determinado tempo alimentos que não são muito interessantes, né? Ali pensando nessa tua perda de peso. Mas tu pode sim consumir, não tem problema. Só que aí a gente sempre se atenta à quantidade do que vai ser consumido. Outra coisa que acontece quando a gente faz essa estratégia low carb, nosso paladar ele acaba mudando, tá? Porque, se antes tu conseguia ali comer, sei lá, 2, 3 pedaços de torta, tu vai comer metade desses pedaços de torta e automaticamente o teu paladar já não vai suportar mais, né? Tanto doce de uma vez só. Então, assim, pensando numa manutenção de peso e não só na perda de peso, essa estratégia do low carb, ela é muito bacana, porque tu vai ter ali uma variedade absurda de alimentos que tu vai poder comer, todas as frutas, né? Tu pode comer carne, ovo, peixe, enfim, leite. Claro que daí a gente tem que cuidar também ali nessa questão da lactose, né? Que também é um açúcar e que muitas vezes as pessoas então não se dão conta, né? Da quantidade de açúcar que consomem na mesma refeição, né? Mas eu só como um pão com margarina e tomo café com leite e açúcar, né? Tem o açúcar do pão, tem açúcar na margarina, tem açúcar no leite, tem o açúcar que tu adicionou no teu café. Então, é essa quantidade, essa qualidade ali que tu tá escolhendo muitas vezes, comendo muito açúcar de uma vez só, que não tá te favorecendo, que tá fazendo com que tu tenha esse acúmulo, né, de gordura e acabe fazendo esses picos de glicose, que a longo prazo pode daqui a pouco te causar até uma diabetes, né? Quantas pessoas que tem por aí hoje em dia que tem esse problema, tem essa predisposição, né? E não se dão conta, acho que é só de comer o açúcar branco, né? Não se dão conta de quantos alimentos que a gente compra, tem em casa e consome que contém açúcar, né? Então, assim, a gente precisa também se atentar à qualidade do que a gente come, certo? Lembrando, né, que a minha intenção aqui não é criticar ou falar mal de outras estratégias, né? Como eu falei antes ali, da dieta cetogênica e também do jejum intermitente. Se tem alguém que faz, que gosta ou que já fez, enfim, não tô criticando. Eu tô aqui só, então, dando o meu aval, né? Dando a minha opinião quanto nutricionista e falando quais as vantagens e as desvantagens, então, que tu tem ao seguir as duas anteriores ali, tanto a dieta cetogênica quanto o jejum, né? Porque, ao meu ver, assim, são duas estratégias mais restritas, que tu vai ter que fazer muitos cortes na tua alimentação. Então, a longo prazo, talvez não seja viável de tu manter, certo? Então, assim, se tu já tentou fazer, faz. Eu tenho clientes que, inclusive, que fazem jejum, que não é com meu acompanhamento, né? Que tem, uma indicação de médico ou de endócrino, e aí tem esse acompanhamento e fazem e estão super bem, super se adequaram, né? Então, assim, nem todas as pessoas, assim como tem pessoas que não conseguem manter, tem pessoas que fazem e que conseguem manter e que, inclusive, adoram, né? Então, tem que pensar em algo que é bom pra ti, o que tu consegue fazer a longo prazo, o que tu consegue se ver fazendo, né? Então, se tu acha que fazer jejum é legal, vai conseguir se adaptar, ótimo, perfeito. Se tu acha que fazendo a estratégia ali da dieta cetogênica, que é comer bastante carne e gordura, tu vai ficar bem, vai ficar feliz, também, né? Tem que ser algo que funcione pra ti, que a longo prazo tu te veja fazendo, certo? Então, como eu falei pra vocês, a título de conhecimento, além desses 3 tipos de dietas aqui que eu trouxe pra gente conversar um pouco, eu dei uma pesquisada, porque toda vez quando a gente olha na internet surge uma dieta nova, né? Assim como tem um chá seca-barriga novo, surge uma dieta nova também, né? E aí eu dei uma olhada assim pra saber quais são os tipos de dietas então que as pessoas mais fazem ou pesquisam, tá? Aqui eu vi ali que muitas pessoas fazem ou querem descobrir como se faz a dieta mediterrânea. Essa dieta, então, ela vem lá dos países mediterrâneos, como o próprio nome diz,
e ela é composta ali, quem quer fazer essa estratégia de dieta mediterrânea, vai consumir, então, muito peixe, muito azeite de oliva e alguns vegetais, tá? Então, basicamente, a base dessa dieta é peixe, azeite de oliva e algumas frutas e vegetais. Então, ela acaba sendo um pouco restritiva também. Tem alguém que não gosta de peixe, por exemplo, não se adaptaria com esse tipo de estratégia, tá? Outra dieta também que teve uma época que deu um surto, que todo mundo queria fazer, era a tal da dieta paleolítica. Então, como o próprio nome já diz, ela remete, então, os tempos, né, lá dos homens das cavernas. Então, nessa dieta, basicamente, o que entrava era bastante carne, fruta e verdura, só que principalmente dando ali prioridade para os orgânicos, né? E se tu produzir, então, melhor ainda. Então, ela é uma dieta ali com bastante frutas, raízes também, aipim, gengibre, enfim, tá? Também é uma dieta um pouco restritiva, né? Porque hoje em dia é difícil a gente encontrar produto orgânico, né? Infelizmente ou felizmente, não sei, tá? Outra dieta que eu vi que tem algumas pessoas que pesquisam muito é a tal da dieta DASH. Não sei se vocês já ouviram falar. O que acontece? Essa é uma estratégia bem mais específica, tá? Ela é usada muito para quem tem problema ali de pressão alta, né? Ou que tem uma pré-pressão alta ou já tá, né, em estágio ali de tratamento. Porque ela é uma dieta bem reduzida em sódio. Não só o sal adicionado, mas também a produtos comprados, né? Hoje em dia tudo que a gente compra, ele tem sódio incluso, até para aumentar o tempo de prateleira do produto, né? Então, basicamente, tudo que a gente compra ou consome tem sódio. Então, ela é uma dieta bem reduzida, tá? Então, ela é uma dieta bem natural, onde se consome muita fruta, muita verdura, alguns tipos de carne, né? Principalmente carne branca, tá? E também é mais indicada para quem tem problema de pressão alta. Outra dieta que eu vi que as pessoas pesquisam muito é a dieta Atkins. Acho que é assim que se pronuncia. Ela também é conhecida como a dieta da proteína, onde se come muita carne e gordura. Então, o que acontece? Ela é bem parecida ali com a dieta cetogênica, que a gente conversou lá no início, né? Que tem um consumo muito maior ali, muito aumentado, então, de proteína, principalmente de origem animal, e também de gordura. Então, é um pouco restritiva até para quem não é muito fã da carne, tá? Outro tipo, então, outra estratégia que eu vejo, assim, que tem um crescente número de pessoas fazendo, tá? Que é a dieta vegetariana ou vegana. Tem muitas pessoas, então, que fazem porque tá na moda, né? Tá na moda, então, virar vegetariano, não comer carne, enfim. O que acontece? Dentro da dieta vegetariana, existem também aqueles ovo-lacto-vegetarianos, né? O vegetariano, ele não come carne de origem animal. O ovo-lacto vegetariano, ele não come carne, mas ele come produtos ali de origem animal. Por exemplo, bebem leite e seus derivados, né? Iogurte, usam ovo, mel, enfim, tá? Já o vegano, ele não é só uma prática alimentar, mas ele acabou virando, então, um estilo de vida, né? Então, assim, quando a pessoa se intitula vegana, ela não só consome produtos de origem animal, como também ela se atenta muito aos produtos que ela usa. Porque hoje em dia, principalmente nós mulheres que usamos cremes, alguns cosméticos, eles ocupam alguma matéria-prima ali de origem animal, né? Às vezes até sabonete, tem leite na composição, tem proteína de leite. Então, assim, o vegano, ele se atenta muito a não só a alimentação, mas também a vida dele como um todo, né? A questão de roupa, de produto, enfim, tá? Também é uma estratégia aí só para quem quer realmente mudar radical, né? Não comer mais carne, enfim. Outra dieta, então, que eu vi, que é comum as pessoas procurarem na internet, é a dieta Dukan. Na verdade, tem até um livro explicando, então, os passos para fazer essa estratégia. Pelo que eu li, então, assim, um pouquinho, ela é dividida em 4 fases, tá? A primeira fase, então, dessa dieta Dukan, ela prioriza muito o consumo de proteína, tá? Então, ele dá toda uma estratégia ali de como que tu pode incluir os produtos com muita proteína, não só carne, mas leite, ovo, enfim.
A segunda fase dessa dieta, então, ela acaba incluindo alguns vegetais já na tua alimentação. Então, ela começa bem restritiva e depois aí aos poucos vai adicionando alguns alimentos. A terceira fase começa então a inclusão ali de alguns carboidratos, tá? Batata, aipim, massa, ovo não, arroz, enfim. A quarta fase então dessa dieta aqui da Atkins é uma fase então mais de manutenção. Tem um livro todo então que explica direitinho o passo a passo dessa estratégia, né? Então assim, é bastante informação, né? É bastante dieta, é bastante estratégia. Então, o que acontece? Tu tem que achar, né, a que te enquadra no teu dia a dia. A estratégia, então, que tu vai conseguir levar a longo prazo. O que é legal pra te fazer também, porque, tipo, tu tem que gostar de fazer. Porque se tu não gostar de fazer, dificilmente tu vai conseguir manter, certo? Então, eu sempre procuro, assim, conversar muito com os meus clientes na hora ali de montar cardápio, entender direitinho como é que é a rotina dessa pessoa, qual é a preferência alimentar, o que realmente ela gosta de comer, o que ela não gosta, o que ela não tem hábito de ter em casa, né? Então, para deixar esse plano alimentar o mais parecido com a rotina e com o gosto, né? Porque imagina eu encher de coisa que a pessoa não gosta, que a pessoa não come, né? Não tem o hábito de comer. Ela dificilmente vai conseguir manter, ela vai fazer 1 ou 2 dias, não vai querer mais fazer porque é um sacrifício, é um sofrimento, certo? Então, assim, independente da estratégia que tu for usar, da dieta que tu for seguir, tem que ser algo que tu goste de fazer e que tu tenha bastante informação a respeito. Então, não só porque funcionou com a tua vizinha, ou com a tua prima, ou com a tua amiga, que vai funcionar pra ti, né? Então, tem que buscar ajuda. Não digo necessariamente de nutri, mas daqui a pouco um médico, um endócrino, enfim, alguém que consiga ali te dar uma informação melhor, de qualidade, sobre essa estratégia que tu vai querer usar e se realmente ela é adequada pra ti, certo? Então, assim, lembrando que se tu tiver alguma dúvida, alguma coisa a respeito de algumas dessas dietas que a gente falou, pode me mandar que depois a gente conversa. Se tu tiver algum assunto, então, que tu acha que é relevante pra gente trazer aqui na nossa live, também pode deixar ou me mandar depois, enfim, porque à medida que vocês vão me relatando qual é que é o tipo de dúvida que vocês têm, eu posso me organizar, então, para trazer esses assuntos, né? Hoje, então, a gente conversou sobre os tipos de dietas, e acho que foi um assunto bem bacana, bem legal. Espero que, de alguma forma, tenha te trazido um pouco de informação de qualidade, né? Porque eu acho que isso que falta hoje em dia. A gente é bombardeado com muitas informações, mas nem tudo que tá na internet é verdade ou realmente funciona, certo? Então, quero agradecer todo mundo que ficou aqui, né, me assistindo. Espero que de alguma maneira eu tenha conseguido te ajudar, tá? Só mais uma coisa, que eu tenho uma novidade bem bacana para falar. Se tu quiser, então, se tiver interesse, enfim, dúvida, para fazer algum tipo de agendamento comigo também, eu atendo de forma online, né? Não necessariamente tu precisa vir até mim, então eu daqui, tudo do conforto da tua casa, a gente consegue então fazer uma consulta bem bacana, tá? Se tu tiver algum interesse, quiser saber mais informação sobre como funciona essa consulta online, como que é feita, para quem que é, agora eu tenho um site, tá? Então tu pode entrar ali na minha bio, tem um link, é só clicar que já cai lá no site. Lá tá cheio de informações a respeito da consulta e também por ali tu pode me chamar para conversar pelo WhatsApp, né? Alguma dúvida que tu tenha, se quer saber da consulta online, quer me dar uma dica de assunto para live, enfim, qualquer coisa tu pode me chamar por ali também, certo? Então, obrigada a todo mundo que ficou aqui até o final. Semana que vem a gente volta de novo com mais um assunto e até mais!